Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolor. Ai, que alegria boa! Carol, para falar a verdade, às vezes minto, tentando ser metade do inteiro que eu sinto, para dizer às vezes, que às vezes não o digo. Cuida de mim do Teatro Mágico, sei que tu ama o Teatro Mágico, então uma alegria imensa te receber aqui no podcast Um a Mais. Conversamos hoje então com a Carolina Mombar, psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psicóloga clínica e atua como psicóloga na Secretaria de Educação de Montenegro, dentro da Psicologia Institucional. Isso? Também. Também? Tá. Vamos falar sobre isso, né? Carol, uma jovem, né, com essa trajetória já, e eu queria saber um pouquinho justamente sobre isso, tua trajetória. Então, Adri, um prazer estar aqui. Coisa boa. A minha trajetória, então, ela começa desde cedo. Acho que eu tenho que contar um pouco também da curiosidade de que a Adri foi fazer a minha matrícula junto comigo quando eu entrei na universidade em psicologia, na Unicinos. Eu não lembro, Sim, sério? fomos eu, tu, Jorge e minha mãe. Fizemos a matrícula juntos. Então eu comecei a... É verdade esse bilhete! Então a gente... eu iniciei a graduação em 2010, né? E demorei 7 anos para poder me formar. Porque eu também iniciei com 17 anos, então acho que foi o período necessário para eu também maturar um pouco, mas eu terminei com 24 e eu saí direto, então eu terminei em julho, me formei em julho. A graduação. Isso, na Unicinos, né? E aí eu entrei no mestrado em agosto de 2017 também, então foi uma coisa em cima da outra, assim, aí eu iniciei lá no programa de pós-graduação de Psicologia Social Institucional da URGS, né? Iniciei inicialmente com orientação do Henrique Nardi, né? E aí a minha pesquisa, ela já era voltada, porque eu terminei a minha graduação fazendo o nosso estágio de 1 ano e meio em escolas, né? Eu fiz também numa rede de educação. E aí começou. E aí eu fiz o meu TCC baseado nessa experiência, fiz uma cartografia, então, e a partir disso surgiu o meu problema, né, de mestrado, que tinha a ver, então, com as práticas docentes nessas disputas, assim, sobre a diversidade sexual e de gênero. E aí, então, eu inicio em 2017. Tão necessário isso hoje. Termino em 2019, fiz a pesquisa aqui em Montenegro, né, minha pesquisa de mestrado foi feita aqui. Também assim com o viés da etnografia, né, para poder pensar, e ela teve um embasamento muito voltado para a arte, justamente pela cidade, pelo nome Cidade das Artes. Então eu vou levando na escrita da minha dissertação toda uma analogia com a arte realista, pensando num paradigma ético-estético, e uma arte de montagem, uma arte que seja mais disruptiva, no sentido de não normalizar, né, a vida. Então, a escrita... Estranha. Isso. Não necessariamente estranha, assim, queer, mas também uma arte que se permite não precisar normalizar, né? Aí pensando aí numa estética de vida, não precisar normalizar a vida, não precisar corresponder à vida desde uma estrutura normativa, que daí eu acho que tem um pouco a ver do que eu vou falar depois, assim, que eu penso em explicar um pouco mais sobre... Tu quer tomar um vinho, um café? Pode ser um café. Numa perspectiva mais institucional também, né, de pensar a vida desde uma
uma lógica que seja ético-estética, Aham. de poder produzir possibilidades de existir que não sejam enquadradas em uma norma específica. Tanto formas subjetivas como formas também físicas, né, de existir, assim. E aí, então, eu parto dessa relação com a psicologia social também, e é uma perspectiva que no meu programa de pós-graduação tem essa relação mais deleuziana, né, com a psicologia social, assim, de pensar desde uma perspectiva pós-estruturalista também. E aí eu faço a minha pesquisa, termino em 2019 o meu mestrado e inicio então meu doutorado em 2020, que entra bem o ano da pandemia também, foi logo no início, assim. Eu iniciei em março começa a pandemia e a gente só teve aulas em setembro, então por isso que eu ainda estou terminando o doutorado, porque a gente teve esse tempo de... E aí, nesse momento, eu saio um pouco do campo da educação, propriamente dito, para poder pesquisar a infância, né? Numa perspectiva política de infância. Daí eu mergulho na psicologia política, que é muito novo para mim, né? Porque até então, eu atuo clinicamente também há 6 anos, então atuo por uma perspectiva também que vai... nessa oscilação entre psicanálise e esquizoanálise, assim, para pensar também uma questão ético-estética de vida, né? Mas a psicologia política foi muito nova, assim, porque ela tem algumas necessidades de maior firmeza em termos até mesmo de pesquisa, assim, por exemplo, na psicologia política, uma etnografia não é muito bem-vinda porque tu precisa de dados produzidos, né? E ainda não tem muito. Tem. No meu campo agora eu estou produzindo, né? Mas assim... A ser feito. Né? A ser feito, e aí tu tem que fazer pesquisas que são menos, talvez, abertas, assim, à inventividade, né? E até as próprias teorias, assim, são teorias políticas mesmo, que são bem mais duras, talvez, do que algumas outras teorias mais da psicossocial, institucional, assim, né? E aí isso tudo me exigiu um pouco, assim, me reposicionar, para não perder uma coisa, também não precisar deixar poder coexistir, eu acho, nesses lugares, assim. E aí, então, eu sigo na minha pesquisa. Ela é uma pesquisa que, nesse momento, ela se volta bastante para uma coleta de dados mais voltada para atividades que foram feitas em termos governamentais, assim. Então, ela é mais documental, né? Por exemplo, são políticas no âmbito público? No âmbito público, nacional, né? E aí a gente vai pesquisando desde políticas que foram lançadas até o orçamento, né, da Secretaria Nacional da Criança e Adolescente, mas isso num período específico. Quais foram os eventos que foram feitos, quais foram os materiais que foram lançados, né? Atos de fala também, né? Então, ela é mais voltada para essa... Isso num vislumbre do que seria esse cuidado, esse olhar... Essa produção, porque isso produz uma infância a ser cuidada, né? Qual que é a infância que se produz num determinado regime ideológico, em alguma medida, né? Acho que essa é a questão, assim, porque a proteção da infância, ela vem sendo muito acionada como um modo de defesa de interesses políticos e ideológicos, né? E aí a minha questão, porque justamente foi daí que veio a minha questão do mestrado, de estar na escola, assim, com o pé no chão da escola, de ouvir muito isso, né? O que as crianças suportam, mas as crianças não... que veio essa problemática de pensar a natureza, a concepção de uma natureza, né? Que me incomoda um pouco e que eu acho que a gente tem que se incomodar com a ideia natural de uma infância, né? E aí foi assim que eu me motivo a estar... A natureza como não sendo cultural. A natureza como algo essencialista. Como não sendo no campo biológico, da ideologia, porque isso, né? Exatamente. Daí eu parto de pressupostos como Donna Haraway, que vai falar aí, né, de uma montagem, inclusive, que já estava presente na minha dissertação, quando eu vou falar, né, da cidade, quando eu vou me referindo às práticas docentes, eu também falo muito dela, pensando numa montagem, né, de que nada é necessariamente... como é que eu posso trazer isso?
Não existe uma intencionalidade que não seja, que possa se dizer parcial, né? Imparcial. Com No caso, certeza. sempre existe uma parcialidade nessa produção, até mesmo nas ciências que a gente chama de ciências duras, né? Com certeza. Até tem o livro A Aula, do Roland Barthes. Uhum. É um livro pequenininho, sim, que ele diz que toda a língua é fascista e toda a linguagem é ideológica. E nós somos seres da linguagem. Exatamente. A gente está mergulhado num caldo cultural e é ideológico, sim. Né? E como que se produz as narrativas de ciência, entender que a ciência é uma narrativa, né? E que aí então tu pensar o corpo, tu pensar Sempre no campo de alguma ideologia. Né? Isso sempre corresponde a um projeto social, que aí tem a ver, que é onde eu quero chegar, com a minha formação em psicologia social institucional, Sim. né? Porque até tu me traz isso assim, o que é o institucional, né? E aí é muito baseado, e para quem conhece, já estudou, fico pensando que na nossa formação na Unicinos a gente estuda bastante isso, né? Porque nós temos disciplinas específicas de psicologia institucional, que vai falar do maio de 68, né? Que é justamente uma certa implosão ali de normativas, de repensar aí algumas práticas, fundamentalmente no campo político, mas que também motivou muito, por exemplo, os processos da luta antimanicomial, né? E aí surge, né, esse movimento institucional. Para entender instituição, não necessariamente, né, quando a gente fala de instituição, a gente não está falando de uma estrutura rígida, por exemplo, né? Eu não estou falando de instituição quando eu falo uma prefeitura, por exemplo. Isso não é uma Explica instituição. isso, que isso eu acho que é importante para Então, o público que está aí. Uma instituição, ela é aquilo que normatiza, aquilo que é uma forma. Então isso tem muito a ver com a arte também e com essa noção ético-estética de vida, de por que a institucional traz muito o paradigma ético-estético, né, como uma perspectiva de prática. Porque a instituição é aquilo que faz ver alguma coisa. Por exemplo, o amor é uma instituição, né? A gente compreende o amor a partir de normas, a partir de discursos, a partir de produções científicas ou não, a partir de crenças, né? Que vão dizer o que é o amor e o que não é. No campo imaginário, né? Imaginário, no campo... Que é importante também, e de performance também, né? Como é que tu demonstra que tu ama alguém? O que é o amor em ato, né? Isso tá ali. Por exemplo, o casamento é outra instituição também, né? Que vai dizer o que é um casamento ou o que não é. Entra toda uma regulação econômica, uma regulação ideológica, uma regulação moral sobre as práticas que tu pode ou não ter no casamento, né? A saúde é outra instituição. Quando a gente fala de saúde, dentro de uma perspectiva, a gente tem aí discursos biomédicos, né? A gente tem perspectivas que vão adotar a saúde a partir de uma concepção até mais integralista, mas é a concepção, né, uma forma que se dá ao que é saúde. Inclusive o conceito de saúde. Exatamente. Né? Então, as instituições, elas são mais imateriais nesse sentido, mas também são materiais, né? Porque, por exemplo, existe aí uma noção muito Foucaultiana de discursividade, né? Para entender que a gente fica reiterando algo para dizer que aquilo é uma verdade. Então, isso acontece desde projetos arquitetônicos Que são a resultante, né? Exatamente. Então, aquilo é muito material, como práticas cotidianas, né, do que a gente faz para poder dizer que aquilo é aquilo, né, e não outra coisa. E aí, então, a instituição, a perspectiva de psicologia institucional vai ser, então, direcionada a pensar nesses processos, né, que são dois processos muito importantes, os institucionais e os instituintes. Os institucionais são aqueles que reiteram as instituições como uma verdade, né, absoluta. Isso não quer dizer que eles ocorram separadamente, esses dois, já vou explicar. E os instituintes são aqueles que tendem a produzir movimentos disruptivos para transformar as instituições, para fazer com que elas possam ser outras coisas. Aí essa perspectiva de que não é uma pintura realista, ela pode ser uma montagem, né? E desconstrói. E isso é algo que pode
muito artesanal também, né, de não naturalizar, acho que essa é a palavra, uma instituição, né. Então, o que acontece, que é um pouco, né, do que eu trabalho em termos de políticas públicas também, é que é inevitável que ao trabalhar, ao estar, né, se propondo a um fazer laboral, que a gente não tenha movimentos que sejam institucionais mesmo, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter movimentos instituintes, porque eu lembro um pouco também de uma fala bem importante da Judith Butler, né, que traz toda essa questão aí da performatividade de gênero, então, da possibilidade de desbinarizar, né? Que é uma construção. Isso, gênero, e viver o gênero de outra forma. Ela tem um momento que ela dá uma entrevista que ela diz que a intenção dela, nesse momento é dele, porque ele também adota uma perspectiva não binária, assim, mas que a perspectiva não é terminar com os gêneros, né? Que existem pessoas que se sentem à vontade e que têm um certo sentido, mesmo que o sentido seja uma produção ainda muito social, mas que tem um certo sentido a performance de gênero binário, assim, mas que possam existir outras possibilidades. Esse reconhecimento de outras possibilidades até para poder sentar com o diferente. Isso. Porque eu acho que o problema principal é achar que aquilo é a única forma e que o resto estaria errado. Isso. Né? Então essas propostas elas de abertura não é para dizer que é uma nova norma. Né? Não, é que existem outras. Exatamente, né? é justamente tirar talvez a noção de uma norma única. Né? De centrar a normatividade como algo, muito embora a gente normatize e faça esses movimentos de institucionalizar algo para poder, é um pouco o movimento, informa e desinforma, né? Mas o que eu quero dizer é que em práticas de trabalho a gente tende a estar mais formatado em alguns momentos e, né, desinformar aquilo em outros. E eu acho que isso é essencial para que a gente não caia num escrutínio moral. Sim. Das práticas de trabalho, de parecer então que tudo tem que ser muito desconstruído para de fato ser instituinte, para de fato ser disruptivo. Porque justamente cai, né, numa outra forminha, isso, não é? Que é o de ser algo desconstruído e muito longe do que é o desejo de cada um dos sujeitos. Exatamente. Né? Que é essa lógica, tu falaste ali em luta antimanicomial, eu ouvi aí um tempo dizendo assim, isso não precisa mais, já não tem mais. Não, a lógica manicomial está dentro de nós, a gente não consegue tirar isso. Isso, é reconhecer que isso está dentro. Reconhecer, né? Que a gente ainda tem muito a construir e desconstruir, né? Eu acho que saber que este é o movimento, construir, desconstruir e pensar sempre, né, nessa perspectiva crítica do que a gente está fazendo. Exato. A que isso está respondendo, né? Para que eu estou fazendo isso, ou penso isso, ou eu concebo as coisas dessa forma, assim, né? Eu acho que isso é muito mais trabalhoso, né? Mas é mais orgânico. Eu acho que é mais verdadeiro. E mais potente. Né? Porque assim, o sofrimento psíquico, né? A gente não está falando nem das psicopatologias, está falando do sofrimento psíquico, ele vem muito em relação a essa expectativa de que se tem aqui, né? Cai de um lugar para o outro, cai de uma forminha para outra forminha. Não é? E isso gera, porque, enfim, o sujeito que ali está na sua, digamos assim, na sua poética de existência, né, ele não consegue se encaixar. Não tem como. De vez em quando ele tem que se encaixar um pouquinho, mas ele saber disso, que ele não vai se encaixar em nada. Né? Então, acho que esses estudos, eles nos ajudam muito. E aí entra um pouco a diferença também, né, do que... costumeiramente a gente tende a pensar sobre a psicologia organizacional, sobre a psicologia do trabalho na relação com a psicologia institucional. Boa! Eu gostaria que tu dissesse para nós, porque eu acho que tem muita confusão, o que é psicologia organizacional, o que é psicologia do trabalho, o que é psicologia institucional, né? Eu acho que psicologia social,
Não é? Porque a gente lida com o trabalho. O trabalho é uma relação simbólica importantíssima na nossa vida. E como é que a gente lida com esse negócio todo, né? Mas então, uma coisa não exclui a outra. A psicologia institucional e social, ela pode estar presente em todos os tipos de práticas da psicologia, né? Eu acredito que eu faço uma clínica que se propõe a pensar as coisas também institucionalmente. Quando eu escuto, por exemplo, sobre o amor, eu entendo que o amor é uma instituição e eu tento justamente pensar na poética do que é o amor para aquela pessoa que está falando, né? E não... Porque isso produz sofrimento, né? A pessoa às vezes não entender o amor do outro dentro dessa concepção. O amor, eu acho que... Ou seu próprio amor, o amor né? é o mais... Eu acho que isso... E aí eu falo amor assim, não só no sentido... romântico. Isso, né? Mas no sentido de amor mesmo, assim. Eu acho que isso às vezes é um pouco o cerne, assim, da clínica, né? Porque produz muito sofrimento, assim, né? Mas a psicologia institucional pode estar presente, né? Em outras práticas. Quando tu me pergunta sobre o que eu faço, né, na Secretaria de Educação, a gente trabalha numa perspectiva da psicologia escolar, mas é claro que, né, a minha posição teórica, eu parto da psicologia institucional para pensar a escola, né, para pensar a educação, para poder pensar as práticas que a gente produz, né, para afirmar o que é o saber ou não saber, para afirmar o que é o desenvolvimento ou não, né, mas tá ali como algo que tensiona, assim como quando a gente pensa em orientações teóricas também, né? Quando vai pensar, por exemplo, na psicanálise, é uma prática muito diferente da terapia cognitivo-comportamental, até mesmo em políticas públicas, né? Muito embora a gente tenha algo que nos oriente, né? A gente tenha práticas, a gente tenha ali documentos norteadores das nossas práticas como psicólogos e psicólogas, a orientação teórica é o que orienta de fato, né, como que tu vai olhar para aquela problemática, para as tuas práticas. Então, na psicologia institucional, o que eu trago é que é algo que te orienta enquanto reflexão, né, enquanto algo a se questionar. Na psicologia do trabalho, porque é muito comum, por exemplo, no meu programa de pós-graduação, existem, né, pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a psicologia do trabalho. A psicologia do trabalho é justamente poder tomar o trabalho como uma instituição, então, como algo a ser pensado para a organização social, né? E nesse sentido existe um envolvimento também conceitual muito político, né? Muito relacionado aí com a sociologia e com as ciências sociais para poder pensar o trabalho desde uma perspectiva ideológica, desde uma perspectiva que é subjetiva, né? E uma perspectiva sobretudo econômica, né? De sustento de vida, então, às vezes até tirar o trabalho desse lugar muito romântico, né? Porque às vezes as pessoas precisam trabalhar para poder se sustentar, exatamente, assim, não é uma coisa, né? Então eu tenho... né? É algo muito burguês a gente pensar que a gente pode... E eu, de uma forma preconceituosa, tomar o trabalho, meu trabalho é maravilhoso, eu gosto do que eu como faço, algo mas... vocacional, exato. E aí isso entra também na própria psicologia escolar, quando a gente vai pensar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, por exemplo, para jovens, né? Como é que tu olha para isso desde uma perspectiva social também, de onde estão inseridos, quais são as possibilidades de vida, né? Então a psicologia do trabalho, ela atua muito de uma forma bastante crítica quando pensa trabalho, né? Tem uma posição crítica que faz intersecção aí então com a sociologia, né? Com as ciências sociais, enfim. E a psicologia organizacional, ela pode ou não derivar da psicologia institucional, porque na psicologia institucional a gente percebe e entende que existem, as organizações fazem parte das instituições. Por exemplo, uma escola é uma organização da instituição educação, né? Então, se existe uma orientação pela psicologia institucional, a gente concebe que a psicologia organizacional vai entender uma organização como parte de uma instituição. Não é sempre assim. Muitas vezes, né, a psicologia organizacional também parte de uma perspectiva que vai compreender a partir de uma lógica empresarial,
né, as suas práticas. E aí isso muda um pouco, obviamente, o viés, o modo como se olha para essas práticas em psicologia, né? E aí é uma psicologia voltada para uma cultura organizacional, para uma questão de organograma, né, de quais são ali as ordens de trabalho, para fluxos de trabalho, para problemas empresariais de não adaptação, né? Nesse sentido. E talvez, o olhar para o sujeito é completamente diferente, não é? Esse olhar para esse sujeito que precisaria, em tese, se encaixar nesse organograma, né? Nesse cronograma, nesse... E para um sujeito que tem que ser produtivo para o capital, né? Então, isso é uma produção de sujeito também, né? Um sujeito então, que tem que estar condicionado ao trabalho. Aí, então, E eu acho que na instituição escolar também tem esse atravessamento. Isso, e aí entra as questões críticas de como que a gente vai olhando o que a gente faz, assim, né? Porque nesse momento eu estou inserida em uma equipe de trabalho que tem justamente uma crítica a esse modo de pensar a educação, né? Então a gente trabalha muito com a questão das comunidades escolares, onde que estão inseridos, quais projetos que tem sentido se realizar, né? Naqueles lugares, assim, como que a gente escuta o processo de subjetivação daquela comunidade, aquilo que faz sentido, sem moralizar, porque eu acho que essa é uma outra questão também, né? Essa questão de uma escuta, que não é só clínica, também porque eu acho que a clínica, assim como a instituição, ela está presente em todos os lugares, eu sempre digo isso. Eu também acho. Pra gente que é psi, eu acho muito difícil, inclusive, às vezes, estudar uma... porque tu está sempre... Eu acho que tu falaste essa palavra escuta, né? Escuta em espaços públicos, escuta em espaço privado, escuta, essa disponibilidade de supor que o outro tem muito a falar, né? E o outro tem a respeito dele, somente ele pode dizer, né? Do que ele sente, qual a expectativa dele. E eu acho que essa disponibilidade faz toda a diferença. Ela é que pode fazer com que eu possa supor que o outro não precisa se encaixar, ele pode inclusive propor algo diferente. Exatamente. Desse lugar que ele está, né? Essa é a potência. E aí como, por exemplo, que vai funcionar a própria organização e relação da escola com aquele lugar, né? E aí nenhuma escola é igual, elas têm muitas particularidades, assim, e isso eu acho muito encantador, né? Então eu tenho um atravessamento também bem importante, assim, que eu acho importante sinalizar quando eu falo, né, da minha atuação na psicologia, na escola ou na educação, né, como instituição, porque eu venho de uma família de professores, né, avó, mãe, madrinhas, primas. Então eu decidi não seguir, mas eu volto de um outro jeito, né. E aí, então, eu tenho toda uma formação também muito freiriana, fundamentalmente por parte da minha mãe, assim, né? E aí já venho de uma questão cultural mesmo, familiar, de olhar a escola de um outro jeito, assim, né? Desde um lugar que também é muito político, que também fala dessa possibilidade de singularização, né? Muito crítico à normatização da educação, assim. E aí eu tenho um encantamento com a escola, que eu não sei até que ponto é produzido culturalmente assim na família, mas de poder ver ali uma potência imensa da vida, né? Poder de fato ser criada em todos os sentidos, assim. Né? Me lembra um pouco Manuel de Barros, assim, o apanhador de desperdícios, né? Me lembra muito a prática que a gente tem em escola, assim, porque às vezes é prezar insetos mais do que aviões, né? É poder olhar para aquilo que é muito pequeno e ver a imensidão que existe ali. Sim. Carol, nós estamos chegando ao final, né? E aí a gente já está até aqui inventando aqui com a TV de um outro podcast sobre psicanálise política, né? Porque quando a gente precisa falar de política, não de política de partido, mas de política, do ser político que existe dentro de todas as pessoas, todas, né? Então, eu queria te agradecer muito, né, por esse bate-papo de uma jovem, mas com tanta sabedoria, e
Te agradecer por me lembrar que na tua matrícula estava lá a tua mãe. E Tá, assim, ó, a gente aprendeu muito contigo aqui, né? Já estou te convidando para voltar, Claro. né? Em algum outro E momento. não esquecer que a política tem uma relação direta com a arte também, né? E que eu acho que nos últimos tempos nosso trabalho tem sido poder afirmar que a gente pode sustentar a vida com poesia. Aham, a poesia Né? política, né? Tem aquela frase, né? Eles não aguentam poesia. Eles não aguentam poesia. Então eu acho Mas que a gente poder falou de lembrar. poética o tempo todo, a Exatamente. gente falou de arte o tempo todo, né? Porque esse trabalho de existir como uma poética, né? Então vamos brindar com o nosso cafezinho. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, e vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, vadia, meu Deus. Vem vadia, e vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.